Olá pessoal, que a paz e o amor do Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 47 do livro Fonte Viva, mas antes de darmos início à nossa preleção da semana, que nós possamos nesse instante nos sentarmos confortavelmente em nossos lugares, mentalizarmos a doce figura do nosso Mestre Jesus, abraçar carinhosamente o nosso anjo de guarda, nosso mentor, esse amigo que está sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos apoiando. Que possamos nesse instante respirar calma e profundamente, sentir toda essa paz, esse amor, essa energia que envolve a cada um de nós e os nossos lares. E vamos assim pedindo permissão para darmos início à preleção dessa semana. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, nós vamos falar sobre o capítulo 47 do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Nessa passagem, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, ele nos diz: nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, já na primeira parte, já no primeiro parágrafo, ele nos diz: se deseja emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como que possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. O que Emmanuel já quer nos dizer nesse primeiro parágrafo? É que na vida a gente precisa entender que viemos nos libertar das amarras que nos prendem ao egoísmo, a ideia desse eu que nós julgamos sermos o centro do universo, não é mesmo? E ele nos diz que para vivermos bem, precisamos fazer esse curso de autolibertação. Porque esse curso vai fazer com que nós vermos de fora para dentro e vermos essas amarras, né? Fazendo-nos compreender que podemos possuir tudo sem ter nada, que podemos conviver com todos, porém entender que nosso caminho é solitário. Aí ele continua, já no segundo parágrafo. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Então, nesse parágrafo, Emmanuel já nos explica o seguinte, que quando conhecemos a doutrina, nós vamos percebendo que viemos só para as nossas encarnações e partimos só deste mundo evolutivo. Por mais que tenhamos nossa família material, nossa família espiritual, que nos auxiliam, os nossos mentores, porém a nossa caminhada é individual. Cada um carrega o seu fardo. Claro que nada impede que tenhamos auxílio, é claro, isso é muito importante na nossa caminhada. Mas o caminho e a evolução é individual. Aí ele está explicando a gente que nós não levamos nada desse mundo. Estamos aqui para aprender a servir a todos, a nos resignar conosco mesmo, porque é isso que trará nosso crescimento espiritual. Acima de fazer o bem, porque isso vai nos trazer benefício, não é mesmo? Precisamos entender que é preciso fazer o bem para que possamos crescer, ou seja, fazer o bem pelo bem. Aí ele continua: lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão ao seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Ou seja, os nossos momentos de solidão nos ensinam a superar. Ele nos mostra o quanto a gente cresce. Um exemplo é o momento que estamos passando por conta da pandemia, onde estamos tendo que passar a conviver muito mais tempo conosco mesmo. Com isso, Emmanuel nos mostra o quanto somos fortes e capazes de nos superar.
Aí ele continua: consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo, por amor ao próprio bem. Ou seja, como eu disse anteriormente, fazer o bem pelo simples fato de fazer o bem, não só porque isso vai nos beneficiar na nossa caminhada, não é? Aí ele continua: realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensará o concurso alheio na execução de tua tarefa. Então, se nós pegarmos, queridos irmãos, o exemplo de Cristo, nem ele mesmo dispensou o auxílio alheio, não é? Quando ele estava lá na sua caminhada rumo à crucificação, percebemos claramente que nessa caminhada, em algum momento, ele contou com a ajuda de um desconhecido. Então, muitas vezes, nós precisamos entender que, embora nossa caminhada seja solitária, nós teremos inúmeras pessoas que irão nos servir de anjos, que irão nos auxiliar na nossa caminhada, que irão nos auxiliar a carregar nossos fardos ao longo da nossa vida terrena. Aí ele continua nos dizendo: jamais suponhas que a tua dor seja maior que a dor do vizinho, ou que as suas situações do seu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Isso é uma situação que a gente precisa realmente compreender. Às vezes, nas nossas intolerâncias ou no nosso preconceito em relação ao outro, é porque achamos que só existe um caminho, somente um caminho para evoluir, um caminho para ser feliz, mas a gente precisa aprender a respeitar as diferenças, porque para cada pessoa a evolução passa por um caminho diferente. Essa autolibertação que Emmanuel nos explica, diante dessa passagem de Paulo, ela é diferente para cada um de nós. No meu caminhar, por exemplo, eu posso prever que na minha vida eu possa ser feliz com tal pessoa, vivendo tal vida, tendo tal emprego. Porém, não é isso que trará a evolução para todos nós. Eu posso compreender que a minha evolução passa pela necessidade de entendimento e conhecimento do que a doutrina espírita me traz. Mas se repararmos, nós temos inúmeros irmãos que talvez sejam mais evoluídos e não são espíritas. Eles não precisam necessariamente desse conhecimento. Eles precisam conhecer a verdade. Porque, como já dizia Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é uma só, né? Porém, as formas de chegar até ela são diversas. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto de outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Então, para que, ficarmos aí acumulando esses ressentimentos, essas mágoas, esses desentendimentos? É isso que ele vem nos mostrar. Nós não temos necessidade, deixemos isso, vai ser melhor para o nosso coração. Em geral, as pessoas nos machucam. As pessoas que nos machucam, que nos fazem algo, são pessoas que geralmente já estão machucadas por dentro. O que a gente precisa é compreender é que a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente não dá nada que a gente não tem. Então, se alguém nos fere, se alguém nos ofende, é porque é só aquilo que a pessoa tem para nos oferecer. Mas a gente precisa se livrar desses melindres, entender que aquele desabafo, tudo aquilo que foi despejado sobre nós, na verdade é um reflexo daquela pessoa. Então é preciso deixar essas mágoas para trás,
porque elas não nos fazem bem. Na verdade, muitas vezes as pessoas nem sabem desse nosso sentimento. E a gente fica remoendo isso por dentro, remoendo, e só vai fazer mal para nós mesmos, né? Desanuvia a mente cada manhã e segue para adiante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida, e não com os homens que a malbaratam. Ou seja, o nosso acerto de conta são com aquelas pessoas que nos deram a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade da reencarnação. Então que a gente realmente deixe de lado essas mágoas, que nós não percamos tempos com essas ofensas e possamos seguir em frente. Aí ele continua nos dizendo: deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Quantas e quantas pessoas nós encontramos ao longo da nossa vida que nos fazem o bem? Essas pessoas são anjos, anjos anônimos, né? Que auxiliam na nossa felicidade. E geralmente são pessoas que a gente menos espera, né? São pessoas que estão caminhando não tão próximo da gente, mas que nos surpreendem, né? Nos fazendo bem, nos encorajando, nos dando força para a gente conseguir superar as nossas dificuldades e continuarmos caminhando. Aí ele finaliza assim: aprende a ser só, para seres mais livres no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônio de ordem material, ele nos diz: nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Então fica aí uma linda lição, que é para a gente refletir que quando nascemos, o que nós trazemos? Quando a gente conseguir visualizar o que a gente traz no momento do nosso nascimento, do nosso reencarne, a gente vai compreender o que a gente leva após o desencarne. Na questão 150 do Livro dos Espíritos, 150b, onde fala do retorno da vida corpórea à vida espiritual, Kardec nos faz o seguinte questionamento: a alma nada leva consigo desse mundo? Será mesmo que nós não levamos nada? E a resposta dos Espíritos é: nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que nós fizemos da nossa vida. Quanto mais fura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Então, a partir desse ponto crucial, a gente pode fazer o link com essa passagem de Paulo e sobre essa explicação de Emmanuel. Precisamos compreender que no momento desse desenlace da vida material, a gente só consegue levar aquilo que realmente pertence aos nossos espíritos. O que a gente leva é isso, esse entendimento, essa lembrança, que aí ela pode ser doce ou amarga, dependendo daquilo que a gente vai decidir guardar durante a nossa caminhada. Veja então como isso se encaixa com o que Emmanuel vem nos explicando ao longo de dentro de nós mesmos. Dizendo que a gente precisa se livrar dessas amarras, que guardar mágoas é como cultivar espinhos dentro de nós mesmos. Então, quando começamos a se libertar desses sentimentos e entende que a nossa caminhada é solitária, mas que ao mesmo tempo recebemos a ajuda sempre que pedimos, sempre que nós necessitamos ao alto, a gente vai começar a achar esse caminho mais doce e mais feliz. Apesar da doutrina explicar para nós que a felicidade não é deste mundo de provas e expiações em que nós vivemos, ela também diz para a gente que já é possível ser tão feliz quanto se possa ser. Ou seja, tudo
A nossa felicidade, a nossa melhora depende desse aprendizado no curso da nossa existência. O caminho já foi nos dado e foi escrito por Jesus. Então basta que nós coloquemos em prática. Eu separei um texto aqui para que a gente possa ilustrar um pouco mais essa passagem e para a gente refletir um pouquinho mais. O texto é o seguinte: a gente vai embora e fica tudo aí, os planos ao longo prazo, as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou simplesmente para ter mais status. A gente vai embora sem sequer guardar as comidas da geladeira. Tudo vai apodrecer, a roupa vai ficar no varal. A gente vai embora, se dissolve e some toda a importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua, as pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. A gente vai embora. As brigas, as grosserias, a impaciência, a infidelidade serviram para nos afastar de quem nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora e o mundo continua aí caótico, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença, e que na verdade realmente não faz. Somos pequenos, porém prepotentes. Vivemos nos esquecendo de que a morte anda sempre nos acompanhando. A gente vai embora. Pois é bem assim. Piscou, a vida se vai, a vida material. O cachorro é doado e se apega aos novos donos. Os viúvos se casam novamente, andam de mãos dadas e vão até o cinema. Quanto menos se espera, a gente vai embora. Aliás, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. O que nós estamos fazendo com o pouco tempo que nós temos? Que possamos ser cada dia melhores e que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa passagem pela terra. Até porque a gente vai embora. Então, meus queridos irmãos, eu deixo aí essa mensagem, deixo esse texto no final para que a gente possa refletir e ilustrar essa passagem e que nós possamos saber que todos nós fazemos parte de uma enorme fila. Uma enorme fila a qual cada um de nós temos uma senha na nossa mão, não sabemos a numeração dessa senha e sabemos a única coisa, que um dia chegará esse momento. E quando chegar esse dia, todos os nossos compromissos que a gente achava inadiável, nós não iremos comparecer. Naquela reunião de amigos, aquele dia nós não iremos. Aquele dia nós não iremos trabalhar, nós não iremos levar nossos filhos na escola. E a gente acha que a gente é insubstituível. Então que nós possamos refletir sobre isso e compreendermos, que nós possamos viver nesse mundo, mas sem sermos desse mundo. Então fica aí a reflexão e um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Então que nós possamos nesse instante fechar nossos olhos novamente e agradecer mais uma vez a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, a espiritualidade de luz que está sempre conosco, ao nosso anjo de guarda, por mais essa oportunidade que nós tivemos de escutar os ensinamentos e a palavra do Mestre Jesus. Que a paz e o amor de nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossas ofensas, à medida em que nós perdoarmos nossos devedores e ofensores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos sempre, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, obrigado a todos,
Um beijo no coração de cada um e uma excelente semana. Que assim seja, graças a Deus.